Aqui é Sofia Bocaneiro e hoje a gente vai entender melhor o teste da primeira derivada. Para isso, a gente precisa entender alguns conceitos importantes, começando por quando uma função é crescente ou decrescente. Uma função ela é crescente quando x1 é menor do que x2 e f de x1 é menor do que f de x2, fazendo com que ela fique positivamente inclinada. Por outro lado, ela é decrescente quando x1 é menor do que x2, mas f de x1 é maior do que f de x2, fazendo com que ela fique negativamente inclinada, como a gente vê no gráfico. A gente pode aplicar esse conceito à derivada. Como? Tendo que uma função ela é crescente no intervalo AC, a derivada dessa função ela vai ser positiva nesse trecho. Agora, se a função ela é decrescente, como é o caso do trecho CB, a derivada da função vai ser negativa. Isso acontece porque a derivada corresponde ao coeficiente angular de uma reta tangente a um ponto qualquer da função. Por isso a gente pode imaginar que no trecho crescente dessa função, uma reta tangente ela seria positivamente inclinada, como a gente viu no primeiro gráfico. Já na seção decrescente, a gente pode também imaginar que uma reta tangente seria negativamente inclinada, como no segundo gráfico. Com isso, a gente chega a um teorema, que diz o seguinte: se a derivada da função é maior do que zero para todo x pertencente a b, então a função ela é crescente nesse intervalo AB. Agora, se a derivada da função for menor do que zero para todo x, ou seja, todo elemento pertencente a AB, então a função ela é decrescente nesse intervalo AB. Um outro princípio muito importante é o de ponto crítico. Um ponto crítico é um ponto C no domínio de uma função, tal que a derivada da função em C é igual a zero ou a derivada da função em C não existe. Agregando esses princípios, a gente já pode fazer um exemplo. Então, ache os intervalos onde a função f de x igual a x mais 1 sobre x é crescente e onde é decrescente. Para resolver esse exemplo, a gente pode seguir alguns passos que vão facilitar a resolução. Primeiro, a gente determina os pontos críticos. Depois, nós dividimos uma reta real em intervalos abertos, usando como extremos os pontos críticos. Por último, a gente vai fazer uma análise desses intervalos. Em cada intervalo, a gente vai escolher um ponto K e, se a derivada da função em K for maior do que zero, a função ela vai ser crescente naquele intervalo. Já, se a derivada da função em K for menor do que zero, então a função ela é decrescente naquele intervalo. Derivando a função, nós temos que x² menos 1 sobre x² é igual à derivada da função. Então, agora a gente vai achar os pontos críticos. Igualando a derivada da função a zero, nós obtemos 2. Ou seja, x igual a menos 1 e x igual a 1 são pontos críticos. Além disso, a gente tem que observar que a função não existe em x igual a zero, portanto, ele também é um ponto crítico. Com isso, nós vamos criar uma reta real e dividi-la, tendo como divisores os pontos críticos. Então, a gente formou 4 intervalos: menos infinito, menos 1, menos 1, 0, 0, 1, 1 e mais infinito. Agora, a gente vai analisar cada um desses intervalos. No intervalo menos infinito, menos 1, eu escolhi menos 2, o número menos 2, que pertence a esse intervalo. A derivada da função em menos 2 é igual a 3/4, o que é maior do que zero, e, portanto, a função nesse trecho ela é crescente. No intervalo menos 1, 0, eu escolhi o número menos meio. A derivada da função em menos meio é igual a menos 3, o que é menor do que zero, e, portanto,
f de x é decrescente nesse trecho. O próximo intervalo é 0, 1. E nesse caso eu escolhi meio para fazer a análise. A derivada da função em meio é igual a menos 3, o que é menor do que zero, e, portanto, f de x é decrescente nesse trecho. O último intervalo é 1 mais infinito, e nesse caso eu escolhi o número 2. A derivada da função em 2 é igual a 3 quartos, o que é maior do que zero e, portanto, nesse trecho a função ela é crescente. Agora a gente pode entrar no último conceito importante, que é o de extremos relativos. Uma função tem um máximo relativo em x igual a c se existe um intervalo aberto AB contendo c, tal que f de c é maior ou igual a todo f de x para todo x pertencente a AB. Já o mínimo relativo em x igual a c existe se há um intervalo AB que contenha c, tal que f de c é menor ou igual a todo f de x para todo x pertencente a AB. A gente pode dar uma olhada no gráfico, que acho que facilita um pouco essa análise. Nesse caso, a gente pode ver que em AB, K é um máximo relativo, e no trecho BD, H é um mínimo relativo. Com todas essas ferramentas em mãos, a gente pode entrar no teste da primeira derivada. Tendo que C é um ponto crítico de f de x, se existe um intervalo AB contendo C, tal que a derivada da função é maior do que zero em AC e menor do que zero em CB, então a função tem um máximo relativo em x igual a C. Agora, se existe um intervalo aberto AB contendo C, tal que a derivada da função é menor do que zero em AC e maior do que zero em CB, então a função tem um mínimo relativo em x igual a C. Novamente, eu acho que fica muito mais claro se a gente olhar para o gráfico, ao invés de só ver a teoria. A gente pode observar no mínimo relativo que no primeiro trecho, AC, a derivada da função ela é menor do que zero, e no segundo, a derivada da função é maior do que zero, fazendo com que C seja um mínimo relativo. A mesma coisa acontece para o máximo relativo, só que ao contrário. A derivada da função no trecho AC ela é maior do que zero. Já no trecho CB, ela é menor do que zero, fazendo com que C seja um máximo relativo. Então, nós podemos resolver um exemplo de teste da primeira derivada. Então, considere a função f de x igual a x² menos 1 elevado a 2/3. Determine os extremos relativos de f de x. Nesse caso, a gente também pode recorrer a alguns passos para facilitar a resolução da questão. Primeiro, nós vamos ver quais são os pontos críticos, depois vamos testar os intervalos e, por último, fazer uma análise do que nós descobrimos. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que derivar essa função. E a derivada de f de x fica igual a 4x sobre 3 vezes a raiz cúbica de x² menos 1. Nesse caso, o único ponto crítico corresponde a uma não existência da derivada dessa função, que é em x igual a zero. Então, em seguida, a gente pega a reta real e divide, tendo como extremo o ponto crítico, que é zero. Formamos, assim, os intervalos menos infinito, 0 e 0 mais infinito. Para o primeiro intervalo, menos infinito, 0, eu escolhi menos 3. A derivada da função em menos 3 é igual a menos 2, o que é menor do que 0. Portanto, f de x é decrescente nesse trecho. Para o segundo intervalo, que é 0 mais infinito, eu escolhi 3. E a derivada da função em 3 é igual a 2, o que é maior do que 0 e, portanto, f de x é crescente. Com isso,
a gente pode analisar o que acabamos de descobrir. Como f de x, a derivada da função, é menor do que zero em menos infinito, zero, e a derivada da função é maior do que zero em zero mais infinito, pelo teste da primeira derivada, f de x tem um mínimo relativo em x igual a zero. E assim a gente consegue resolver esse exemplo. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido a minha explicação. E obrigada pela atenção.